Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos estudar a lição de número 12, baseado no capítulo 16 e 17 do livro de Levíticos, e o assunto da lição é o dia da expiação. O nosso texto áureo está em Levítico capítulo 16, verso 34, que diz assim: Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. A nossa verdade prática diz assim: o dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que eram uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar sua comunhão com Deus. A nossa leitura bíblica é do capítulo 16, do verso 1 até o verso de número 14. A versão que eu vou ler é a NAA, tá bom? Vamos ler? Diz assim o texto: O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: Diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas, às vezes, as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incensário sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incensário cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco de sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório
e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica no verso de número, finalizando no verso de número 14. A nossa lição ela tem 3 tópicos, que são, o primeiro diz assim, um dia de purificação, o segundo diz assim, nosso sumo sacerdote, e o terceiro é sacerdotes e levitas. A nossa lição anterior foi a lição de número 11, que traz o tema Como adorar o Deus Santo, que está baseada no capítulo 1 até o capítulo 10 de Levítico. Então, se você perdeu essa aula, ou se você não pôde ir à igreja domingo que passou, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar e poder assistir, tá bom? Antes de iniciar, se inscreve aqui no nosso canal, deixe também o seu like para nos ajudar e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que outras pessoas também sejam edificadas através da palavra de Deus. Beleza? Entrando na nossa lição, vamos falar um pouco da introdução, que diz assim: o dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, ou Dia do Perdão, era o mais solene dia sagrado de todas as festas israelitas, ocorrendo uma vez por ano, no 10º dia de Tishrei, o 7º mês do calendário hebraico, que corresponde a um período entre setembro e outubro do nosso calendário. Vamos estudar exatamente a respeito desse dia muito importante, um dos mais importantes do calendário judaico, porque ele trata exatamente do perdão de Deus sobre as nossas iniquidades, né? Então, os judeus eles celebravam esse dia, ele era muito aguardado, porque era o dia especial em que o sumo sacerdote entrava naquele ambiente santo dos santos e poderia estar na presença de Deus. Nós vamos ver no ponto a seguir, né, no primeiro tópico aqui, que o sacerdote ele deveria entrar apenas uma vez no ano na presença de Deus, nesse ambiente santo dos santos. E era exatamente nesse dia, o dia do perdão. E aqui o primeiro tópico diz assim, um dia de purificação. E o primeiro ponto diz, a razão desse dia, baseado no verso 2 do capítulo 16, que diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Deus diz que o sumo sacerdote Arão não podia entrar no Santíssimo Lugar a toda hora ou todo dia, mas unicamente uma vez no ano. Embora houvesse sacrifícios diários sendo oferecidos, a lição de hoje fala sobre um dia especial em um feriado anual chamado o Dia da Expiação, em hebraico Yom Kippur. Uma pergunta natural é, com tantos sacrifícios sendo oferecidos cotidianamente, por que ainda era necessário um dia especial para a expiação? Então talvez surja aí, né, essa pergunta, se diariamente eram feitos tantos sacrifícios, por que ainda haveria necessidade de ter um dia em especial para que fosse celebrado o perdão? E a resposta é exatamente essa, que todos os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes em favor do povo, embora fossem muitos sacrifícios, então haviam ainda pecados que não estavam cobertos pelos sacrifícios. Daí então a necessidade de ter um dia no ano para que essa conta
entre aspas, né, ela fosse zerada e Deus perdoasse todos os pecados da nação. Por isso, a razão de haver um dia especial para ser celebrado o perdão, que é algo tão importante para os judeus, né, e também para nós, porque a gente sabe que a razão de estarmos distante de Deus é exatamente o pecado que cometemos. Então, ter um dia para celebrar o perdão de Deus sobre todos os nossos pecados, isso nos traz um alívio e uma felicidade muito grande, porque através desse perdão nós conseguimos nos aproximar de Deus. Segundo ponto aqui diz o que acontecia, né? Como funcionava, o que acontecia nesse dia. E é baseado no verso de número 3, diz assim: Entrará Arão no santuário com isto, um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Antes de entrar no tabernáculo, Arão deveria tomar banho e vestir as roupas especiais. Verso 4. Depois ele sacrificaria um novilho como oferta pelo pecado seu e de sua família. O sangue do novilho devia ser aspergido na arca da aliança. Então Arão deveria trazer 2 bodes, um para ser sacrificado por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, o seu sangue aspergido na arca da aliança. O outro bode era usado como bode expiatório. Então funcionava exatamente dessa maneira. Arão, antes de entrar no santuário, ele tinha que se lavar, vestir as vestes especiais de sumo sacerdote, oferecer um sacrifício para perdão dos seus pecados e de sua casa, de sua família. Aí então ele estaria purificado para poder representar o povo. Assim então ele estaria apto, purificado para representar o povo diante de Deus, oferecendo o sacrifício em favor do perdão de toda a nação. E como funcionava esse sacrifício? Eram levados 2 bodes para o sacrifício. Um bode era sacrificado, o outro ele seria o bode expiatório. Arão iria colocar a mão sobre a cabeça do bode, confessar os pecados da nação de Israel, e então esse bode seria solto numa região desértica, como um bode emissário, né? Levando ali então para o deserto todas as iniquidades do povo de Israel. E o terceiro ponto aqui é o significado, baseado no verso 7 do capítulo 16, que diz assim, ó: Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, o trará. Todo o cerimonial do dia da expiação tinha um alcance limitado. Ele não oferecia expiação definitiva pelo pecado do povo. Nesse sentido, ele apontava para uma realidade maior que anunciava uma expiação perfeita e definitiva. Então a gente sabe que, embora os sacerdotes e sumo sacerdote eles fizessem tudo de acordo com o que estava escrito, seguindo todas as orientações de Moisés, ainda assim eles não conseguiam cumprir um sacrifício perfeito, porque eles tinham pecados em si. Então, todas essas coisas, esses rituais de sacrifício do Antigo Testamento, eles apontavam para um sacrifício superior e perfeito que seria feito no futuro por Jesus. Nós aqui agora, nesta era, neste tempo, nós temos uma visão privilegiada e podemos perceber a importância do sacrifício de Jesus para o perdão dos nossos pecados. E o segundo tópico aqui diz assim: nosso sumo sacerdote. E aqui nós vamos falar sobre as características do nosso sumo sacerdote, e a primeira delas é a sua santidade, baseada no verso de número 11. Arão fará chegar o novilho
da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. A primeira necessidade de Arão, conforme o texto, era oferecer um sacrifício por si mesmo e pela sua casa. Caso contrário, ele estaria inapto para apresentar o povo, pois era pecador. Jesus, diferente de Arão e dos demais, é santo, separado do pecado e perfeito para sempre. Em toda a sua vida, ele nunca transgrediu. Então, o sumo sacerdote, ele precisava ser alguém perfeito, perfeito de saúde e perfeito em suas ações. E nenhum sacerdote conseguia ser dessa maneira, embora não houvesse defeito físico neles, mas a sua conduta não era perfeita. Então eles ofereciam um sacrifício em favor do perdão de si e de sua casa, mas ainda assim eles não eram totalmente puros. Por isso, a diferença entre o sacrifício de Jesus e os demais sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito porque ele é uma extensão da pessoa de Cristo. E nós sabemos que Jesus era perfeito. Segundo aspecto aqui é a sua eternidade, baseado no verso 34. Diz assim, ó: isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. E aqui fica claro que qualquer leitor bíblico, a insuficiência do sistema levítico. As ordens para este dia da expiação estabeleciam que sua repetição era necessária indeterminadamente. Era um sistema que não oferecia um perdão final sendo repetido todo ano. Era um perdão com validade de um ano. E por que tinha que ser repetido todos os anos esse trabalho? Primeiro, porque o sacerdote, como nós mencionamos anteriormente, eles não eram perfeitos. Então, o seu sacrifício não era perfeito e não era definitivo. Uma outra característica ou um defeito é que eles naturalmente morriam, porque eram humanos e pecadores. Nós sabemos que o salário do pecado ou o resultado do pecado é a morte. E assim todos os sumos sacerdotes um dia morreram. Por isso, as suas obras, os seus sacrifícios não permaneceram, porque eles eram mortais, diferente do sacrifício de Jesus, que permanece para sempre, porque Jesus permanece para sempre. A gente falou antes que aquele sacrifício, aquela oferta, aquele holocausto, ele era a extensão da pessoa de Cristo. Então, sendo Cristo santo e perfeito, o seu sacrifício também foi santo e perfeito. E sendo Jesus eterno, consequentemente, o seu sacrifício também foi eterno. E a última característica aqui é o seu sangue, baseado no verso de número 11. Diz aqui, ó: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico fala de sangue 93 vezes. O capítulo 17 de Levítico orientava os judeus a não comerem sangue. A questão do sangue nos lembra os efeitos danosos do pecado. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador, conforme Romanos 6:23. A única maneira de se aniquilar o peso do pecado é com a morte. Assim temos todo o sistema levítico de cultos, culminando com o dia da expiação, onde morte, sacrifícios, sangue e substituição estavam presentes, e a morte através do derramamento de sangue que traz a expiação dos pecados.
sangue se oferecia a Deus para a sua ira se afastar. Então havia a necessidade, muito bem explicado esse comentário do terceiro ponto, havia ali a necessidade de se derramar o sangue para poder fazer a purificação dos pecados, uma vida pelos pecados. Então foi exatamente o que Jesus cumpriu em nosso favor. Morreu na cruz do Calvário, derramando ali todo o seu sangue para nos remir das nossas iniquidades. E aí João vai escrever em uma de suas cartas que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Aqui vamos entrar no terceiro e último ponto, que vai falar sobre os sacerdotes e os levitas, no terceiro tópico, né? E aqui o primeiro ponto fala reverência e temor no serviço, baseado no verso 4 do capítulo 16. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. A lavagem dos sacerdotes antes de colocarem a roupa não era tanto uma questão de sujeira externa ou asseio, né? Mas apontar para a necessidade de uma vida pura e santa diante de Deus. Não basta que os líderes ensinem, é necessário que eles próprios obedeçam e nunca se coloquem acima da palavra de Deus. Então, os sacerdotes, eles tinham que ter toda essa preparação, todo esse cuidado de se lavar, de vestir as vestes limpas e adequadamente, todas as vestes, todos os acessórios, inclusive a mitra. E tudo isso, toda essa preparação, ela requer uma exigência de atenção e cuidado dos sacerdotes, né? Do sumo sacerdote. Por quê? Porque isso aponta para uma santidade interna. Todos esses acessórios e vestes e esse ato de se lavar, né? Tudo isso é externo, é algo estético, mas isso apresenta, isso expressa uma santidade e um cuidado interno. Né? É só a expressão da santidade que havia dentro do sacerdote. Por isso havia reverência e temor no serviço. Eles deveriam obedecer à risca todas as instruções. Segundo ponto aqui é levitas. Hoje é até um questionamento, baseado no verso de número 5, que diz assim: para que os levitas de Israel, trazendo os seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O ofício dos levitas estava inicialmente ligado ao trabalho de montar e desmontar e carregar o tabernáculo. Quando este estava montado, não ficavam ociosos, mas ajudavam os sacerdotes a preparar os animais para o sacrifício, examinando os leprosos, recebendo os dízimos do povo, dentre outras tarefas administrativas. Então, inicialmente, os levitas, como popularmente nós conhecemos hoje pelo seu serviço de louvor, né, de conduzir o povo à adoração, no início eles não faziam isso. Essa não foi a primeira função dos levitas. Isso veio muito depois, né, na época de Davi. Ali foram instituídos os louvores e tal, foi de uma forma mais organizada, implementada essa função a eles. Mas inicialmente o trabalho dos levitas era um trabalho de auxiliar o sacerdote em montar e desmontar o tabernáculo, carregar quando necessário, auxiliar no tratamento dos animais para os sacrifícios e depois lavar todos os utensílios, fazer a limpeza ali do ambiente. Os levitas, eles tinham essa atribuição. Então, para ser um levita, necessariamente se faz necessário ser da tribo de Levi. Hoje, as pessoas associam isso ao cantor, né? Aquele que louva e tal. E é algo muito errado,
porque o levita não é aquele que canta, o levita é aquele que é da tribo de Levi, que foi uma tribo separada para esse serviço na época do Antigo Testamento, para auxiliar no trabalho do tabernáculo e posteriormente no templo. Não é correto chamar os cantores de levita, porque não é essa a função primária dos levitas, né? Então, atualmente não há mais os levitas. E o último ponto aqui é sacerdócio de todos os salvos, baseado no verso 8 e 9 do capítulo 17, que diz assim, ó: Diz-lhes, pois, qualquer homem que da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Fomos comprados pelo sangue da nova aliança de Jesus, mais ampla e que a estabelecida com o povo hebreu, os constituídos reino e sacerdócio, conforme Hebreus e Apocalipse. Hebreus 9, Hebreus 8, verso 6, Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. Assim, o termo levita não aparece mais adequado para designar os que creem em Jesus. Da mesma forma, a tendência judaizante de algumas igrejas ao adotarem elementos sacerdotais judaicos em seu culto a Deus, tudo isso pertenceu a uma ordem que cumpriu seu propósito e foi substituída por outra distinta e eterna através de Cristo. Até aqui a leitura do nosso comentário. Então veja bem, esse sistema de tabernáculo, templo e serviços sacerdotais com rituais e sacrifícios, tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. Não há mais necessidade de a igreja fazer esses sacrifícios, porque tudo isso já foi cumprido em Jesus. Então temos o privilégio de Jesus ter feito tudo isso por nós. Se hoje algumas igrejas querem adotar essa prática, atribuindo aos seus cultos elementos do culto antigo, né, do Antigo Testamento, elementos do Antigo Testamento ao culto hoje, não se faz mais necessário, porque Cristo já cumpriu todas essas exigências em nosso favor. Então, a nossa função atualmente seria bem melhor ser concentrada na pessoa de Cristo e honrá-lo, obedecê-lo por aquilo que ele fez por nós. Certo? A nossa aplicação pessoal diz assim: Jesus, o perfeito sumo sacerdote, já realizou o seu sacrifício e está vivo para sempre. Você já confiou nele? Seus pecados já foram perdoados? Fica aqui então este questionamento como aplicação pessoal para a nossa vida. Agora eu quero te pedir, responde aqui nos comentários se é verdadeiro ou falso as 3 afirmações do nosso questionário aqui da revista. Primeira afirmação: o sumo sacerdote, diferente dos demais, era o único que podia entrar no Santo dos Santos a hora que quisesse. Verdadeiro ou falso? Segunda afirmação: um dos aspectos da superioridade de Cristo frente aos demais sumos sacerdotes é que ele vive para sempre e nunca precisará ser substituído. Verdadeiro ou falso? Terceira afirmação: os levitas são os únicos oficiais da antiga aliança que ainda existem. Verdadeiro ou falso? Responda aqui nos comentários. Se você ficou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal e deixar também o seu like para nos ajudar. Finalizando, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que outras vidas sejam edificadas na palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe e até a próxima aula.